Que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo número 46. Na verdade, o meu propósito era ler apenas um verso, porque eu quero me concentrar em apenas um verso. Mas, por amor à palavra, nós vamos ler tudo. Está escrito assim, Sagradas Escrituras: ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietem-se. Aquietem-se. Pois eu sou Deus, diz o Senhor. A Bíblia grita, exigindo de nós silêncio. Muito mais do que um silêncio reverente, daqueles que ouvem um sermão dentro de um templo. Muito mais do que um silêncio reverente do que aqueles que estão diante de uma autoridade. A Bíblia manda que nós aquietemos a alma. Salmo 46 é um salmo de esperança. Se você estudar um pouco, você vai descobrir que ele também é conhecido como o Salmo de Lutero, porque foi baseado nesse salmo que Lutero escreveu a sua mais famosa canção, que nós cantamos aqui em tempos de reforma protestante. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o nosso socorro e bom escudo diante da instituição igreja. Quando Lutero se pôs a transformá-la a partir do próprio poder do Espírito Santo, de uma coragem que apenas o Espírito Santo é capaz de nos colocar, e a igreja se volta contra ele e o condena, e o excomunga, e ele é ameaçado de morte.
E ele, inclusive, só vive porque se torna protegido dos príncipes alemães. Lutero escreve: castelo forte. Lutero morou num castelo protegido por príncipes. Mas ainda assim, ele escreve: castelo forte. Não é o castelo do príncipe, não é o castelo do rei. Castelo forte é o nosso Deus. O bom escudo, aquele que me protege daquilo que deseja proteger. Nesse salmo, nós estamos de frente para esse Deus, um Deus presente, segundo Ele mesmo, nas tribulações. O que nos leva a concluir que a vida com Deus não é um mero, como canta o cantor popular, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. A vida com Deus é uma vida de tribulações. Tribulações que fazem parte da vida do mundo. Existe uma promessa na Bíblia que muitos de nós não gostamos de ouvir, embora seja tão verdadeira quanto qualquer outra promessa. Quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Passar pelo mundo é frequentar lágrimas. Passar pelo mundo é estar presente em velórios. Passar pelo mundo é ver de perto a dor, a morte, a doença, a angústia. Mas o próprio Jesus, ao nos fazer essa promessa, que soa terrível, a completa, dizendo: tem de bom ânimo, a maré não estará para peixe, fazendo uma referência à palavra do pastor Elias hoje de manhã. O mar não estará para nado, mas fiquem em paz, tenham bom ânimo, ânimos de alma, tenham uma alma disposta à vida, porque eu venci o mundo. Então, toda onda que vocês enfrentarem já terá sido surfada por mim. Toda lágrima que vocês chorarem já terá sido chorada por mim. Todo sorriso amarelo que vocês forem obrigados a dar diante das incertezas da história também já terá sido dado por mim. Toda tentação que vocês sofrerem terá antes tremido a minha carne. E por tudo eu passei, e por tudo eu sofri, e eu venci o mundo. Então, se eu venci todas essas coisas, é dado a vocês também o direito de se pôr à vida, porque vocês também vencerão se andarem comigo. É disso que o Salmo 46 trata. E na tribulação, nós sofreremos e a experimentaremos. A promessa não é: eu te livro da tribulação. A promessa é: na tribulação eu estarei contigo. Com 20 e poucos anos, eu fui diagnosticado com uma cardiopatia. A medicina tem palavras das quais eu não gosto. E vinha escrito importante. Aí eu questionava: por que não falam grave? Por que não falam o que é? Aí a médica, com muito carinho: não, se fosse grave você não estaria aqui, você estaria no hospital. É um problema importante. E eu era obrigado, como sou até hoje, a fazer exames de tempos em tempos. Eu fui a uma clínica fazer um exame que eu não gostava, porque a enfermeira tinha que raspar os pelos aqui do meu tórax. Eu não gostava daquilo, eu me sentia fragilizado, enfim, ficava deitado na maca, aquilo tudo me incomodava muito. E eu
estava deitado e a mulher veio para realizar o exame e ela tinha uma medalha de São Jorge. Aí eu virei para ela assim, fiz a pergunta mais estúpida do mundo. Falei, a senhora é religiosa, né? Ela disse, sou. Aí ela meio que, sabendo o que estava acontecendo, também começou a puxar assunto comigo. Eu disse que era religioso, disse que era pastor, e a gente começou uma pequena conversa. Aí ela virou para mim e fez uma pergunta que não foi nem um pouco estúpida. Ela falou assim, você nunca se perguntou para Deus, por que você está nessa situação? Aí eu disse para ela, não. Confesso a você que nunca orei para ficar nem curado, nunca perguntei para Deus. Porque eu tenho uma certeza que está para além disso. E ela disse que não conseguia compreender a vida, que ela conhecia uma pessoa muito boa, que sofria muito. Ela conhecia uma pessoa muito má, que não sofria nada, que a vida era super tranquila. E eu falei para ela, eu estou em paz. Eu estou em paz, deitado na maca dessa clínica. Não porque eu vá ou não morrer, porque eu vou ficar ou não curado. Eu estou em paz, porque o meu Deus está deitado comigo. Ele está aqui, deitado nessa maca, tão doente quanto eu. Ele me acompanha na minha dor. E quando eu choro, Ele chora comigo. E para mim isso é o suficiente. É saber que eu tenho um Deus que me ama, a ponto de me acompanhar pelas macas. Ao longo do tempo, meu coração melhorou. Eu fui fazer um exame no Rio de Janeiro e o médico me deu parabéns. Ele falou, você está muito melhor. Eu acho, porque no dia eu comecei a chorar, né? Quando ele falou, mas a minha memória pode estar me enganando, mas ele pode ter falado alguma coisa sobre cura. Eu não estou curado, vou tomar remédio pro resto da vida, eu sei que não estou. Fiz um exame agora, semanas atrás. O fato não é isso. O fato é que no dia que aquele homem me deu aquela boa notícia, meu Deus sorriu comigo. Esse é o meu castelo forte. Não é um Deus que me impede de me molhar. É um Deus que me ensina a pegar chuva com Ele. Não é um Deus que me protege como eu protejo o meu bebezinho. Mas é um Deus que me trata como adulto. E diz para mim, Carlos, no mundo você terá aflições. Se hoje você está cardiopata, pode ser que amanhã não esteja. O fato é que até essa cardiopatia, por ela eu já passei. Então você pode passar comigo. Porque o cemitério não é o estágio final da vida de ninguém que anda com Jesus. Vou falar uma coisa que eu nem gosto muito, mas eu vou falar. É fazer comparações de Jesus com outras pessoas. Eu fui no Père Lachaise, quando eu fui a Paris, e lá está enterrado o Jim Morrison. Eu gosto muito de The Doors. Aí eu fui lá ver o túmulo dele. Depois eu saí de lá, eu soube que o Allan Kardec também está enterrado em Père Lachaise. Se você procurar direitinho, você vai achar o túmulo do Maomé. Se você procurar um pouco melhor, você vai achar o túmulo de um homem que se intitulou Buda. Se você procurar direitinho, você vai achar o túmulo de todos os homens e todas as mulheres que percorreram esse estreito globo, nas palavras de Spurgeon. Se você procurar direitinho, você vai achar inclusive o túmulo de Jesus. A diferença é que o túmulo de Jesus já não serve para nada. Porque no terceiro dia ele se levantou. Não há peregrinações ao corpo de Cristo. Porque ninguém vê o corpo de Cristo. Jesus de Nazaré está vivo. Ele está tão vivo quanto eu agora prego para vocês. Estou vivo e você que ouve o que eu falo está vivo.
A diferença é que a morte não conseguiu lhe abraçar. Quando a morte abraçou Jesus, a morte morreu. Então, quando o Deus da Bíblia diz para mim e para você, na tribulação eu estarei presente, eu sou o socorro bem presente, é porque nós podemos confiar nesse Deus, nós podemos nos agarrar nesse Deus, nós podemos segurar nesse Deus, como um náufrago segura em qualquer coisa, para não ser engolido pelo mar. Mas Ele não está presente porque vem ao nosso encontro. O Deus da Bíblia não é alguém a quem eu chamo e Ele aparece. O Deus da Bíblia não é o anjinho da guarda, que eu oro a Ele, e Ele, como o gênio das histórias da lâmpada, o gênio da lâmpada das histórias árabes, aparece diante de mim. Ele não está presente porque Ele atende invocações. O Deus da Bíblia está presente porque nós habitamos dentro dEle. A Bíblia fala de dois batismos. Fala de três, na verdade. Um deles aí para o inferno, sobre isso a gente fala um outro dia. Mas a Bíblia fala de dois batismos. O batismo nas águas, quando você é segurado por um homem, uma mulher de Deus, é afundado nas águas e se levanta. Isso simboliza a sua morte para o pecado, a sua morte para o mundo, a sua morte para você mesmo. E você se levanta como se estivesse ressurgindo da própria morte que o pecado nos causa. É o batismo nas águas. Mas a Bíblia também fala do batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. E nós muitas vezes interpretamos o batismo com o Espírito Santo como se fosse o Espírito Santo entrando dentro de nós. Porque nós cremos nisso, e a Bíblia diz isso claramente. Nós somos habitação do Espírito. É ou não é? Você é casa para o Espírito Santo. Deus preferiu sair do templo para habitar dentro de mim e de você. Mas também é verdade que o Espírito Santo é a nossa casa, porque quando nós nos convertemos, somos levados pelo Espírito até Jesus, nós somos imersos no Espírito Santo. E da mesma maneira que Ele habita em nós, nós habitamos nele. E isso que o salmista está dizendo quando ele fala: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, nós estamos dentro dele, nós estamos cercados por ele, nós vivemos como quem vive numa cabana que se move desde macas de clínica até festejos e celebrações de aniversário. Ele está conosco e nós habitamos com ele, nele. Deus é o nosso protetor, é o nosso lugar de morada segura. Ele é o nosso refúgio, porque Ele se permite nos esconder, Ele se permite nos guardar, Ele se permite estar conosco nas intempéries, nos ataques, nas guerras e tribulações. Ele é a nossa fortaleza, o nosso bom escudo. É verdade isso. Mas para o acalento da nossa alma, é verdade também que Deus não é apenas fortaleza. Ele é maior do que qualquer dor. Porque nada que venha nos acontecer, nenhuma dor, nenhuma perda. E ser pastor é, como diz o padre Fábio de Mello, com muita sabedoria, a atividade pastoral é frequentar as ossadas da vida do outro. Ser pastor é isso. Ser pastor é frequentar os pecados do outro,
as agruras do outro. Eu posso garantir para vocês, a nossa comunidade é bem pequena. A nossa igreja é pequenina. Wesley aqui na quarta-feira, na nossa reunião de oração, Wesley orou pela nossa igrejinha e repetiu igrejinha várias vezes, como uma forma carinhosa de se referir a essa igreja. Mas nós chamamos ela de igrejinha porque ela também é pequenina. Eu garanto para você, há dores inenarráveis entre nós. Há ossadas guardadas em armários encantoados que fariam todos nós chorarmos. Mas nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma perda, nenhum prejuízo, nada que nós possamos viver, experimentar, é maior do que o nosso Deus. Nenhum pecado é maior do que a sua capacidade em perdoar. Nenhuma lágrima é maior do que a sua capacidade em consolar. Nenhuma perda é maior do que a sua capacidade em nos abraçar e nos acolher. Nada que nós venhamos a passar é grande o suficiente para abalar o nosso Deus, para pegá-lo de surpresa ou para que ele olhe para nós e diga, por isso eu não esperava. Não, o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia, diante de toda a angústia da vida, está sempre preparado para acolher a nós, perdoar a nossa alma. Nenhuma dor ou ataque é maior do que o nosso Deus. Então, o salmista se coloca e eu lhes pergunto, se isso é verdade, para que temer? Porque nós tememos o desconhecido. Nós tememos as ondas que nós não sabemos se conseguiremos atravessá-las. Nós tememos aquilo que possui uma potência de nos machucar. Na vida nós somos afligidos, mas nenhuma aflição é desconhecida maior do que o nosso Deus. Ou seja, temer algo, olha só, hein? Qual é o mandamento do capítulo 1 do livro de Provérbios? Mandamento não, um conselho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer algo que não seja o próprio Deus não faz sentido para aqueles que andam com Deus. O homem é um ser de medos. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de aranha, tem pessoas que têm medo de ficar pobre, tem pessoas que têm medo de perder a mulher, tem pessoas que têm medo de tudo. Mas se você anda com Deus, não faz sentido você temer qualquer coisa que não seja o próprio Deus. E quando você anda com Deus, ama a Deus e o teme, você percebe que o verdadeiro temor a Deus não é se agarrar nas paredes com medo do prédio alto, não é segurar no banco do avião com medo da queda da aeronave, é tratá-lo com a reverência de tê-lo como Deus. Porque não faz sentido andar com Deus e temer alguma outra coisa que não seja o próprio Deus. Assim como os israelitas disseram que o verdadeiro Deus estava com eles, nós, como Isaías disse, como Paulo reafirmou, podemos dizer, Deus é o nosso Emanuel. Jesus Cristo, Deus conosco. O Deus do salmista e o nosso salmista, o nosso Deus é poderoso. Ele abala a terra, as nações tremem. Ao longo da história, ele reina soberano, assolando, construindo, destruindo, fazendo vida, fazendo morte, protegendo o seu povo, subjugando os seus inimigos. Não há nada que ocorra na história humana, ou na história não humana, neste, naquele, ou em outro qualquer planeta, que esteja fora do alcance, do poder e da mão do nosso Deus. O Salmo 46 é uma ode, é uma canção à soberania do Deus que tem tudo dançando na palma da sua mão.
Vou me lembrar o nome dele. Mas eu estou numa vibe muito música clássica. Eu estou falando isso, mas não é para tirar onda, não. Porque tem um negócio de tirar onda, assim, eu ouço música clássica. Eu estou ouvindo muita música clássica ultimamente. E eu descobri um compositor inglês que ele fez uma sinfonia chamada The Planets. Eu comecei a ouvir o início, a música Vênus. E pelo que eu entendi, cada música da sinfonia é um planeta. E agora falando para vocês, eu fico imaginando o nosso Deus olhando para esse sistema solar tão miúdo, que diante dele não é nada, e ele contemplando o bailar dos planetas ao redor da estrela que ele mesmo fez queimar. Aquele hélio e hidrogênio que queimam, e queimam tão forte que os nossos olhos não podem ver, aquilo para Deus é igual a nada. Aquelas tempestades solares que nos assolam, segunda-feira, meio-dia, quando nós vamos do trabalho para o almoço, aquilo para Deus é coisa alguma. E Deus contempla a sua própria glória, vendo Vênus, Terra, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos os planetas dançando ao redor da estrela que Ele mesmo fez. Esse é o nosso Deus. Esse é o poderoso Deus. É o Deus que tem na palma da sua mão a lágrima que você derramou, mas tem na palma da sua mão o mais denso e obscuro buraco negro do universo, porque tudo está diante dele. E diante, agora uma sacada bem ciências exatas, diante de algo infinito, tudo é infinitamente pequeno. Pode ser o teclado do computador, pode ser o planeta maior dimensão, pode ser a estrela mais fulgurante. Diante do infinito Deus, tudo possui um tamanho infinitamente ridículo, mas o Deus que é amor olha para nós e nos contempla e nos ama. Esse é o Deus do Salmo 46. Até que, ao dizer tudo isso, o salmista vira para nós e diz: diante desse Deus, não há outra coisa a fazer senão o silêncio. O que está escrito nas Escrituras Sagradas, no verso 10, aquietem-se, aquietem-se, vocês estão diante do grande Deus, silêncio, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Enquanto povos gritam, isso está no texto, enquanto os inimigos e os guerreiros vão à guerra gritando, desejando a morte dos seus inimigos, a nós é dada a ordem do silêncio. O Calvino entendia que essa recomendação ela fora dada para os inimigos de Deus. O Calvino falava assim: Deus colocou isso nas Escrituras para que os inimigos olhassem para ele e se calassem. Eu não costumo discordar do Calvino, mas eu vou concordar só em parte. Porque eu acho que isso foi escrito para nós, isso foi escrito para a igreja, principalmente quando a igreja se faz inimiga de Deus, quando a igreja se levanta como pecadora, quando a igreja flerta com o poder, quando a igreja quer e deseja ser a senhora de si. Essa recomendação não é apenas para os inimigos. Essa recomendação é para Carlos, inimigo de Deus. Para o Marcos, inimigo de Deus. É para o Leandro, inimigo de Deus. É para a Nelma, inimiga de Deus. Para nós, que muitas vezes vamos até Deus,
achando-nos nós o nosso próprio Deus. E é apenas no silêncio devocional da alma que nós sabemos que Ele é quem Ele é. Ao contrário daquilo que nós aprendemos por aí, e cultos barulhentos, nada contra cultos barulhentos. Não, também não é, a verdade não é essa. Eu não gosto de cultos barulhentos, mas eu respeito absolutamente aqueles que fazem barulho em cultos. Respeito a expressão de fé de todos. Mas o que o texto sagrado está dizendo é que conhecer Deus como Deus implica no sossego da alma. Implica no silêncio reverente e devocional, para que tudo que há em nós se cale, para que as nossas vontades se calem, para que os nossos pecados se calem, até para que o nosso louvor meia boca se cale e Ele se mostre para nós como Deus. Isso, há um pedaço do Novo Testamento onde isso está muito claro. Enquanto aqueles homens se calaram, eles contemplaram a Jesus. Quando eles abriram a boca, eles fizeram tudo errado. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para cima do monte e se transfigurou, diante daquela glória, eles embasbacaram. Eles ficaram quietos. Como quem diz, nós não conseguimos ser o nosso próprio Deus. O nosso Deus é esse homem, que não é só homem e se transfigura diante de nós. O silêncio deles louvava. Até que eles tiveram uma péssima ideia. Senhor, vamos construir aqui 3 tendas para o Senhor, para Elias e para Moisés, e a gente fica acampado aqui, porque a gente se contenta com isso. Aí Jesus vai, os repreende, eles descem, percebem que Jesus Cristo é o Senhor, e depois de transformá-los, eles vão viver a vida deles para a glória de Deus e... Enfim, repetindo, é no silêncio devocional da alma que sabemos que Ele é, e apenas Ele é Deus. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de lhe dizer essa noite, é: aquiete-se. Porque ao nos aquietarmos, em primeiro lugar, nós calamos a nossa arrogância. Que arrogância? A arrogância de acharmos deuses em nós mesmos. E, meus irmãos, embora a igreja tenha, assim, uma coisa com certos pecados, sejamos sinceros, né? Há pecados que escandalizam mais do que outros. Uma coisa é você fazer uma fofoca, outra coisa é você matar uma criança. Tem pecados que escandalizam mais do que outros. A igreja, inclusive, a igreja não a nossa, mas a igreja tem os seus pecados, né? Os seus pecados favoritos. Tem. Mas existe um pecado que é o pai de todos os pecados. Existe um pecado que é o primeiro e pior de todos os pecados. É o pecado de achar-se o seu próprio Deus. Porque esse é o primeiro pecado. Lá naquela árvore no Éden, ou no jardim a leste do Éden, qual foi a conversa da serpente com a mulher? Se nós comemos essa fruta, a gente vai morrer, Deus disse. Aí a serpente vira e fala assim: certamente não morrereis. E qual é o argumento dela? O argumento da serpente é: ele não quer que você coma essa fruta porque você vai ficar igual a ele. O que é ser igual a Deus? Ser igual a Deus é definir nós mesmos os rumos da nossa própria história. É ser o soberano da nossa própria vida. É não ter nada nem ninguém acima de nós. Isso é ser o seu próprio Deus.
E quando você cala, quando você se aquieta diante de Deus, você cala a voz da sua alma que sussurra no seu ouvido. Come, que você vai ficar igual a Ele. Come, que você vai ficar igual a Ele. Quando deixamos a nossa alma quieta, nós abrimos espaço para ver Deus reinando em nós. A alma quieta introduz os louvores mais gloriosos. Porque louvor e música são coisas diferentes. Nós podemos ter aqui a orquestra sinfônica da cidade mais fantástica do universo e não haver louvor algum. Nós podemos ter pessoas sinceras. Podemos ter corações verdadeiros e arrependidos, que clamam que Jesus Cristo é o Senhor, e sair daqui um louvor que penetra os céus como louvor algum penetra. O que Jesus de Nazaré disse? Jesus de Nazaré vai dizer, da boca da criança é que sai o perfeito louvor, porque da criança é o reino. E criança é uma coisa que normalmente a gente não leva muito em conta. Na Bíblia não levava mesmo. Quando eram contadas as pessoas, mulheres e crianças não se contavam. Jesus Cristo vai dizer, não, da boca delas. Não da de vocês, homens, delas, das crianças. Que sai o louvor perfeito. Talvez seja da nossa boca fechada, no nosso coração quieto, que sai um louvor que violão, baixo, teclado, bateria e qualquer outro instrumento nenhum do mundo seria capaz de reproduzir. A alma quieta abre os olhos da alma para contemplarmos o Deus que se manifesta no nosso silêncio. A polidez de Deus talvez seja tão grande que ouvi-lo implica em calarmos-nos. Calarmos-nos para as nossas próprias ideias e ideologias. Calarmos-nos para as nossas próprias maneiras de viver. Calarmos, usando uma palavra que a teologia reformada gosta muito, calarmos-nos para as nossas próprias cosmovisões. Calarmos-nos para a nossa própria concepção de vida. Calarmos-nos para os nossos próprios trejeitos. Calarmos-nos. E aí, sem a nossa interferência louca, Ele que não divide a glória dele com ninguém, muito menos com os barulhos da nossa alma, se manifestará. Ao nos aquietarmos, calamos a nossa arrogância. Mas o nosso silêncio cala outra coisa. O nosso silêncio cala o nosso medo. O medo que grita desesperadamente pelo desconhecido ou por causa do desconhecido. Porque quando nós nos calamos, quando nós nos aquietamos, gritará dentro de nós as verdades sobre o nosso Deus. Então, quando nós calamos a voz do nosso eu para ouvirmos a voz do eu de Deus, nós veremos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu sou contigo. Tem de bom ânimo, hoje não é o último dia. Tem de bom ânimo. Quando você se cala, o seu medo da vida se submete ao seu medo de Deus. E o seu medo de Deus se submeterá sempre ao amor que Ele tem por nós. Para que a gente ouça, tem de bom ânimo, e nós não consigamos fazer outra coisa senão viver a vida com Ele. Em último lugar, quando nós nos calamos,
nós calamos os nossos ouvidos seletivos. Quando nós calamos a nossa alma, nós paramos de ouvir apenas aquilo que nós queremos ouvir. Porque normalmente o que nós queremos ouvir é aquilo que nós paramos para ouvir, é ou não é? Você ouve aquilo que você quer ouvir. Ou melhor, escuta aquilo que você quer escutar. Nós somos assim. Nós somos seletivos. Nós preferimos ficar perto de quem ou com quem nós concordamos. Quando você aquieta a sua alma, você conseguirá ouvir verdade sobre Deus a ponto de ser confrontado por Deus. A ponto de ser confrontado pela palavra de Deus. Assim você vai conseguir ouvir a terra e as nações exaltando o nome dele. O que eu estou querendo falar com isso? Eu preciso que isso fique bem claro. A maioria de nós, eu não vou dizer todos nós, mas a maioria de nós, eu inclusive, somos os pequenos reis do reinado das nossas opiniões. Entre nós, eu amo as minhas opiniões. Eu amo tanto as minhas opiniões que eu queria que todo mundo concordasse comigo. Winston Churchill, o grande estadista, ele dizia que as boas reuniões eram feitas da seguinte maneira: durante alguns minutos, todas as pessoas discutiam e no final todas elas concordavam com ele. Essa era uma reunião bem-sucedida. Nós somos assim. Nós somos assim até a hora que nós nos calamos diante do nosso Deus. E quando você se cala diante do seu Deus, o seu muito opinar, o seu muito murmurar, o muito blá 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 que nos cega para ver o que Deus faz na história, dará lugar à exaltação ao Deus de todas as coisas. Porque um dia, meus irmãos, eu estou lhes dizendo, calem-se, calem-se, calem-se. Vocês não me deixam loucos, mas calem-se. Essa piada é para quem é velho, pessoal que é novo. Essa piada foi horrível, inclusive. É porque eu não foi mais forte que eu. Eu estou lhes aconselhando, aquietem-se. Aquietem-se. Calem-se. E eu estou dizendo isso com um coração bem pequeno. Porque um dia, meus irmãos, um dia, você querendo ou não, tudo vai se calar. Todo joelho se dobrará. O joelho se dobrará em silêncio para que a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nosso silêncio de agora cala os nossos argumentos. E muitas vezes os nossos argumentos são do Paulinho da Viola. Como é que é o argumento do Paulinho da Viola? Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Qual é a pegada do Paulinho da Viola? Que é genial, por sinal. O Paulinho da Viola vai dizer, olha, eu aceito o seu argumento, contanto que as coisas fiquem do jeito mais ou menos que elas estão. Não altere o samba tanto assim. Nós somos assim. Quando nós nos aquietamos diante de Deus, o nosso argumento desmorona. E aquilo que era samba, Deus faz outro samba. Aquilo que era música, Ele faz outra música. Aquilo que era Carlos, Ele faz outro Carlos. E quando eu digo para você, aquietem-se, porque um dia todo mundo vai se aquietar, desde o homem mais terrível até a pessoa mais bondosa,
todo joelho vai se dobrar, e esse todo joelho se dobrando para mim, são todas as vozes, todas as impressões, todas as opiniões, todas as teologias, aulas de teologia, tudo se calará diante do grande Deus. E quando tudo estiver em silêncio, quando todo o coração estiver quedado, não haverá outra coisa que conseguirá ser escutada que não seja Jesus Cristo é o Senhor. Isso está escrito em Isaías, está escrito em Paulo apóstolo aos Romanos. Quando eu digo para vocês hoje, dia 10 de março de 2024, se aquietem. Eu estou convidando vocês a calarem o medo, a calarem o ego inflamado e endeusado de vocês. Eu estou convidando vocês para calarem os seus ouvidos seletivos, mas esse convite vai para algo muito maior. Vai para experimentar aqui e agora a glória que Ele manifestará quando o mundo se calar. Um dia, daquela grade para lá, daquela grade para cá, só vai ouvir silêncio, um silêncio que gritará: Jesus Cristo é o Senhor. O meu convite para vocês é experimentar esse dia, hoje, através do silêncio da nossa alma.